Programa Papo de Mulher, com Dina Bispo. Oferecimento Maratá. Experimente novos produtos Maratá. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça me Olá! O programa Papo de Mulher está começando. E hoje, como vocês estão ouvindo, o programa está pra lá de bom. Hoje temos aqui a presença da doutora Tereza de Fátima, que vai falar sobre catarata. Esse probleminha dos seus olhos, que você talvez conheça como a carne do olho, ela vai dizer para você não confundir, porque são coisas diferentes. E vai falar os mitos e as verdades sobre esse probleminha que incomoda muita gente. Temos também a presença do criminalista conhecido na sociedade, o Armando Batalha Júnior, que vai falar sobre sua profissão e também vai falar sobre um curso de oratória que vai acontecer dia 31 de maio. Não perca que ele vai dar melhores esclarecimentos. E como vocês estão ouvindo, temos aqui a nossa querida cantora maravilhosa, a mulher que se apresenta em grandes eventos, Célia Gil, que vai brilhar o nosso programa hoje com sua voz lindíssima. E para fechar, temos aqui nossa arquiteta Júlia Suane, que vai dar dica de decoração, vai falar a tendência do momento, que é o veludo, que está acontecendo de forma maravilhosa nas melhores casas. Você sabia que o veludo está em alta na decoração? Então não sai daí não, porque o Papo de Mulher já começou. O programa Papo de Mulher está de volta. E eu estou aqui com a doutora Tereza de Fátima. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora, vamos falar sobre esse probleminha, né, que incomoda tanta gente, que a gente conhece como a carne nos olhos, carne no olho, não é isso? Todo mundo comenta sobre isso, mas na verdade o nome é catarata. Então explica para nós, o que é a catarata? Algumas pessoas confundem realmente a catarata com a carne nos olhos, mas hoje em dia a maioria das pessoas já sabem distinguir o que é uma coisa e o que é a outra. Porque na verdade a carne no olho é aquela carnezinha vermelha que fica cobrindo a córnea e aí dá aquele aspecto avermelhado, irritado. Isso é que é a carne no olho. A catarata, na verdade, ela não é aparente, as pessoas não veem a catarata. A catarata Nossa. Está por trás da pupila, é uma estrutura que tem atrás da pupila, que as pessoas chamam vulgarmente de menina dos olhos, né, ou menina dos olhos. Então, é uma lentezinha que está lá, que a gente já nasce com essa lente naturalmente, e ela é transparente. Só que com a idade, ou então devido a outros fatores externos, essa lente ela começa a modificar a sua coloração. Normalmente ela é transparente e ela passa a opacificar, a apresentar uma coloração esbranquiçada. E, naturalmente, quando acontece isso, a luz não penetra bem nos olhos. E se a luz não penetra, as imagens não chegam até a retina do olho e você começa a ver embaçado. Dependendo do estágio da catarata, você pode apresentar vários tipos de sintomas. E como é que eu ou outra pessoa identifica que tem esse problema? Depende do estágio. Tem casos que os pacientes nem sabem que estão apresentando nenhum tipo de problema. Eles vão ao consultório porque diz que o óculos está ruim, que o óculos está embaçado. Muitas vezes tiram os óculos, limpam, acham que o problema é com a lente, que é com o óculos. E você vai e faz o exame e detecta com a catarata. Ou simplesmente, às vezes, há uma alteração constante de grau. Então, você passa um grau para o paciente, daqui a 6 meses o grau dele já mudou, depois com 3 meses já mudou novamente, então você nota que é alguma alteração que está ocorrendo na estrutura do olho. E ao exame a gente detecta, então nem sempre o paciente sabe que está tendo algum tipo de problema. Agora, quando essa catarata avança, vai para estágios mais avançados, aí sim, ela começa a ver realmente embaçado, e aí tem vários tipos de sintomas. Por exemplo, você olha para uma luz e você vê uns halos luminosos. Você pode ter uma visão dupla, você olhar para as coisas e ver imagem dupla.
ou simplesmente vai perdendo a visão das cores, dos contrastes, vão ficando mais apagados. Então, os sintomas são diversos. Mas isso tem de uma determinada idade, começa a acontecer ou pode acontecer com qualquer pessoa? A catarata mais comum é aquela catarata que ocorre com a idade, né? Que é a catarata chamada catarata senil. Ela ocorre normalmente após os 50 anos de idade. Só que ela pode ocorrer também num adulto jovem, que não é muito comum, ou numa criança. A criança pode nascer com catarata, que é a catarata congênita, que é o caso mais incomum, mais raro. Só. Mas pode ocorrer a catarata em todas as faixas etárias. Vamos começar aqui com a nossa blogueira, né, de plantão, que hoje está, né, só embelezando o nosso programa aqui, acompanhando o nosso criminalista, nosso Armando Batalha Júnior. Você já ouviu, você sabe alguma coisa, tem alguma dúvida sobre catarata? No caso da catarata, como é que pode ser feita a correção? Olha, se tiver um estágio muito inicial, porque a catarata a gente considera como se fosse um problema natural, tá? Não é uma doença, na verdade é um processo, pelo menos a catarata mais comum, que é a senil, né? Ela ocorre naturalmente com a idade, então é um processo natural de envelhecimento. Então, em estágios muito iniciais, você pode corrigir com óculos mesmo, você consegue ainda dar uma boa visão para o paciente só com óculos. Mas não existe tratamento medicamentoso, não existe nenhum medicamento que você possa colocar que vá regredir a catarata. Em estágios mais avançados, não tem outro tratamento a não ser o tratamento cirúrgico. Então, você tem que remover aquela lentezinha que está opacificada e colocar uma lente natural, uma lente artificial que vai substituir a lente natural. E você, Armando, tem alguma dúvida sobre catarata? Doutora Tereza, em relação aos dois problemas mais usuais, quais sejam o astigmatismo, a miopia, qual deles pode fomentar a catarata ou não tem nenhum tipo de relevância? Não tem relação, tá? Às vezes você pode ter uma catarata e começar a desenvolver um desses problemas, uma miopia, um astigmatismo em decorrência da catarata, mas não que o astigmatismo e a miopia levam a catarata, tá? Não tem relação direta. E você, nosso Plínio, né, o filho da nossa querida cantora, você tem alguma dúvida? Eu queria Ou saber nem se... sabia o que era catarata, né, pela não, sua eu idade? já tinha uma ideia, mas não sabia Ah. exatamente. A catarata, ela pode se manifestar em crianças, não? Sim, tem a catarata que a criança já nasce, essa catarata congênita, ela nos primeiros meses já precisa ser tratada, né? Você tem que fazer uma cirurgia um pouco precoce. E tem a catarata do desenvolvimento, que é aquela catarata que a criança nasceu sem catarata, mas desenvolveu ao longo dos primeiros anos de vida, até os 7 anos de idade. Então, pode acontecer também na criança. Ô, doutora, eu perguntei, em seguida eu vou perguntar aqui, mas eu perguntei a ele, né, por ser jovem, eu disse se você sabia o que era catarata. As pessoas sabem o que é isso? Têm conhecimento desse problema? Ou é uma coisa leiga, assim, as pessoas nem têm noção do que é catarata? Eu acho que hoje em dia, pelo menos as pessoas que vão ao consultório, eu não sei se eles já vão e se informam antes, né? Se procuram ler, porque hoje em dia os pacientes já chegam no consultório informados. Sim, mas esses pacientes que chegam lá, são pacientes idosos? Sim. Porque eu mesma, né, entendia, né, que agora estou sabendo, eu entendia que catarata só acontecia com velhos, né, que a gente chama com idosos, pessoas que estavam bem com idade avançada. Então, isso não é verdade. Não. Pode acontecer qualquer pessoa. O adulto jovem, por exemplo, aquele que começa a ter problemas sistêmicos, como diabetes, que é uma causa comum, ou problemas reumáticos, onde eles precisam usar corticoide oral, então eles podem desenvolver a catarata em decorrência do diabetes, do corticoide. Então, nesses casos, o clínico que trata, o reumatologista, o médico que já vem acompanhando o paciente, normalmente eles já orientam essas pessoas que precisam ir ao oftalmologista, que precisa fazer o acompanhamento. Eles já chegam ao consultório tendo consciência, mas normalmente isso vem do médico dele que faz o acompanhamento. E vocês? Bem, doutora, eu tenho visto assim algumas pessoas que fazem a cirurgia, se submetem à cirurgia de catarata e antes usavam óculos e às vezes deixam de usar. É porque é só a catarata que está impedindo ou tem mais alguma coisa? É porque hoje em dia, devido ao avanço da tecnologia, a catarata, quando você faz uma cirurgia de catarata, você possibilita ao paciente de fazer a correção também do grau. Tá? Porque hoje os cristalinos que são colocados no local da catarata, eles podem vir com o grau associado.
Então, se você sabe que o paciente é um alto míope, uma pessoa que tem um grau muito forte, ou que tem astigmatismo, ou que tem grau longe e perto, você pode colocar isso já na correção do cristalino que você vai colocar. Então, hoje em dia, a cirurgia da catarata, ela não é só remoção da catarata, é também a correção do grau do paciente. Então, isso é possível ou não. Isso é uma escolha que a gente faz junto com o paciente, se ele quer fazer toda a correção do grau junto com a cirurgia ou não. Isso independe de ser homem ou mulher ou tem probabilidade de acontecer mais nos homens ou nas mulheres? Não. Os dados estatísticos aqui do nosso país são um pouco imprecisos, então a gente não sabe exatamente o quanto acomete um ou outro. Os dados que a gente tem é da OMS, que é mais a nível mundial. Mas não existe essa diferenciação entre homem e mulher, não pode acometer os dois. Só que as mulheres, elas têm uma maior tendência a ter problemas oculares, um pouco mais precoce do que os homens, isso a gente sabe. E eu estou observando aqui, né, que a nossa cantora tem uns olhos belíssimos aqui, né, claros, e a gente ouve muito, né, as pessoas dizem, quem tem o olho claro tem mais sensibilidade, a probabilidade de ter problema é mais, essa coisa toda. É verdade ou mito? Tem essa coisa do olho escuro, olho claro, tem esse... Existe, porque quem regula a entrada de luz nos olhos da gente é a íris, né? A íris é essa estrutura que dá cor ao olho. Então, você vê olhos mais escuros, olhos mais claros. O albino, por exemplo, que é uma patologia, ele tem a íris completamente clara. Então, o que acontece? Quando você tem uma íris mais clara ou mais escura, ela vai regular a entrada ou não da quantidade de luz. E é claro que um olho claro, por a íris ter uma espessura menor, por isso que ela é clara e a coloração impede a entrada, aliás, quando o olho é muito claro, há uma entrada muito maior de luz no olho. Então, o olho fica mais sensível realmente do que um olho que tem a íris escura e mais espessa. É aconselhável usar, então, quem tem olho claro, é aconselhável usar mais óculos escuros ou não tem mais nada? Sim, é importante usar para evitar a entrada dos raios ultravioletas em maior intensidade, sim, evitando a lesão da retina, que normalmente ocorre com a exposição intensa e contínua dos raios ultravioletas. Mas e no nosso país, né? Quais são os problemas Mais né? comuns? Mais comuns, que as pessoas procuram mais no... Os problemas mais comuns realmente são aqueles problemas relacionados aos problemas refrativos que o Armando citou, que é a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, a vista cansada. Esse, normalmente, é 70% dos problemas que levam o paciente até o consultório, né? Mas, assim, eu acho que é importante citar aqui os problemas mais comuns de cegueira, porque esses são os mais preocupantes, né? Em primeiro lugar, está a catarata, que é uma cegueira reversível. Isso é importante porque a catarata tem tratamento, mesmo que ela chegue a um estágio bem avançado, você pode tratar e recuperar a visão do paciente. Agora, a causa de cegueira mais comum e que é irreversível é o glaucoma, que aí já compromete 15% da população. Então, eu acho que isso aí é que essa quantidade de pessoas que têm o glaucoma e que chegam à cegueira e que não foram previamente diagnosticados e tratados é um índice muito importante que tem que ser levado em conta, né? E quando é que a pessoa sabe que ela deve procurar um oftalmologista? Olha, hoje em dia, na verdade, a criança, quando nasce, ela já é encaminhada para o oftalmologista, né? Ela já vai fazer o exame do teste do olhinho dentro dos 15 primeiros dias de nascimento. Isso é muito importante, porque tem doenças que você não vai sentir, que a criança não vai apresentar nenhum sinal e que precisa ser diagnosticado precocemente. Então, você vai ao oftalmologista logo nos 15 primeiros dias e o oftalmologista vai acompanhando aquela criança até chegar à idade adulta para ver o desenvolvimento. Então, hoje em dia é o mais precoce possível, porque tem doenças que não vai ser sintomáticas, nem que não vai apresentar nenhum sinal. Então, a gente deve fazer, mesmo sem ter os sintomas, então é aconselhável que a pessoa mensalmente, ou seja, uma vez no ano, visite ao oftalmologista. A criança, normalmente, ela vai fazer o teste do olhinho e deve retornar aos 4 anos de idade, a não ser que apresente algum tipo de sinal, né? Se os pais perceberem que a criança está com dificuldade, não importa a idade. Mas, normalmente, quando a criança está se desenvolvendo bem, aos 4 anos de idade, ela deve voltar ao oftalmologista. E os adolescentes que reclamam muito? É comum
a gente ouviu uma adolescente se queixando de dor de cabeça, né? Tem a ver, muitas vezes dizem, né, eu não sei, que prejudica, muitos alunos são prejudicados na sala de aula porque eles não enxergam bem, né? E quanto mais aqueles sentam atrás ou ele procura sentar. Então, tem algum trabalho, qual é o conselho que você dá para essa mãe que tem um filho adolescente em casa? Bom, se o filho é adolescente, independente da idade, eu acho que é necessário fazer um exame até para diagnosticar essas doenças e saber se realmente ele enxerga o suficiente. Porque às vezes eles falam que enxergam, mas de repente ele vai assistir uma TV, ele tem que se aproximar, ele no quadro da escola ele tem que sentar na frente. Então isso já é um sinal de que as coisas não estão muito bem. Então isso pode prejudicar o rendimento da criança ou do adolescente na escola. Então a mãe percebeu que a criança está com algum comportamento um pouco diferente, que às vezes ele nem se queixa, não sabe se queixar ou não nota. Mas principalmente vai ler, está lendo muito próximo, está se queixando de dor de cabeça, ou criança que apresenta desvio também nos olhos, o adolescente que fica muito tempo no computador, o olho lacrimeja, irrita, dá dor de cabeça, dá cansaço, tudo isso é sinal de que ele precisa fazer o exame. Doutora, eu mesma, como todo mundo está vendo, né, aqui com meus óculos, né, que eu preciso para perto. Né? E eu, antes, isso está, eu acho, mas o oftalmologista, ele disse que não tem nada a ver. Mas eu queria a sua opinião. Eu percebi que enquanto eu não trabalhava diretamente no computador, eu não tinha problema com a visão. Então eu lia tudo, eu pegava tudo. Com o tempo, quando eu comecei a trabalhar diariamente no computador, aí eu percebi que o braço, né, já estava curto, né? Aí eu já estava assim. E foi onde eu procurei o oftalmologista e ele disse que não tem nada a ver, que isso é normal, que acontece com a idade. Eu pergunto, isso é verdade? É verdade. Às vezes os pacientes falam, é porque eu comecei a usar muito computador que minha visão piorou. Não é verdade. A gente tem um músculozinho no olho que ele faz você focar sua visão próxima. Então esse músculo ele vai cansando com a idade. Então, como qualquer outra parte do nosso organismo, ele vai sofrendo com a idade. Então, naturalmente, quando normalmente a gente chega aos 40 anos, esse músculo já não tem a mesma potência para focalizar a sua visão de perto. Então isso coincide às vezes com as atividades suas que são mais intensas, que é a época que você está mais ativa, que mexe com o computador, que trabalha o dia inteiro ali. Então as pessoas confundem, acham que é por isso que a visão piorou. Mas independente de qualquer coisa, se você tem uma vida ativa, mais ativa ou menos ativa, isso vai acontecer. Vai. E outra pergunta básica que eu ouço muito lá em casa e tem a briga, apaga a luz ou não apaga a luz quando está assistindo televisão? Qual é o correto? O ideal é ter uma luz confortável, tá? Porque o fato de você estar com a luz apagada faz com que você force mais a pupila do olho para poder focalizar a sua visão. Porque a pupila diminui, a incidência de luz no escuro, a luz vai diminuir, então o esforço seu vai ser maior. Então, o ideal é que você tenha uma iluminação boa, confortável, não muito intensa, mas também não muito fraca, para poder assistir a TV. E para a leitura, né, você deve ter uma iluminação de preferência focal. Né? Você está lendo, está com o livro, então aquela iluminação, foco onde você está fazendo a leitura, esse é que é o ideal. Certo. Bem, vamos na penúltima pergunta aqui, né? O colírio, né? Temos os hábitos, né? Eu falo por isso, de sempre ter aquele colírio basiquinho que a gente chega na farmácia e compra, né? Aí teve algum problema no olho, gotinha aqui, gotinha aqui. Isso pode prejudicar a visão ou é inofensivo? Pode, sim. Olha, é uma coisa que eu vejo muito, é muito comum no consultório, os pacientes chegarem com os olhos vermelhos, né, no consultório. E aí eu pergunto para eles o que é que ele andou usando esse tempo todo. Eles falam, é um colírio comum, desses comuns, né, que eles falam que é comum. E aí quando eu descubro, é um colírio que é dito como comum, mas que tem substâncias que agem sobre os vasos do olho. Então, esses colírios são aqueles que clareiam o olho. Você pinga o colírio, clareia imediatamente seu olho. Só que esse efeito a longo prazo sobre os vasos vai fazer com que esses vasos permaneçam dilatados e não respondam mais a nenhum tipo de medicação. Então, essas pessoas passam a ter o olho vermelho constantemente pelo uso
simples de um colírio que eles consideram inofensivo. Né? Então, eu acho perigoso esse... Mas isso aí, tem algum colírio que a gente possa usar assim para... Tem. Os colírios ideais para você usar no dia a dia, caso você precise, é um colírio à base de lágrima artificial. Tá? Somente, sem vasoconstrictor, que são essas outras Então, substâncias. a gente pode chegar na farmácia e pedir Lágrima artificial. Lágrima artificial. Simplesmente. Aprenderam? E ainda, esse tipo de colírio, ele só causa uma alteração estética. Então, o incômodo do paciente é só estético, porque o olho está vermelho. Não vai causar problema visual. Mas tem outros tipos de colírio que, às vezes, a gente passa porque o paciente teve uma inflamação, porque teve uma conjuntivite, porque fez uma cirurgia, que normalmente tem corticoide dentro desses colírios, né? E eles continuam usando aqueles colírios a vida inteira, né? E a gente manda usar 15 dias, eles continuam usando. Esses colírios a longo prazo podem trazer danos também, pode causar catarata, inclusive é uma das causas, e pode levar ao glaucoma também nos olhos, que é uma doença crônica, né? De acordo com a conversa aí, surgiu alguma dúvida aí para vocês? No caso, o paciente que necessita passar pela cirurgia de catarata, né? Quais são os principais cuidados que ele deve ter após essa cirurgia? Olha, a cirurgia hoje em dia, a cirurgia é muito moderna, o trauma cirúrgico é muito pequeno. Antigamente se abria, pra você ter uma ideia, se abria 11 milímetros do olho para poder tirar uma catarata. Isso aí foi diminuindo, hoje em dia a gente abre 2 milímetros somente. Então, a cirurgia está muito moderna e pouco agressiva, tanto que no dia posterior à cirurgia o paciente já está... Nem parece que fez uma cirurgia, totalmente recuperado, tanto visualmente, e eles não sentem dor, não se queixam de nada. Pode voltar às atividades? Mas assim, existe um cuidado que, como é uma incisão pequena, que você não dá ponto normalmente, então aquela aberturazinha ela está lá. E você fez uma mudança de uma estrutura do olho. Então, é importante ter um cuidado, basicamente, de não pegar peso, de não abaixar a cabeça, porque isso pode causar uma complicação alguns dias depois da cirurgia, que não tem nada a ver mais com a cirurgia, mas só pelo fato de você ter descomprimido o olho, ou seja, tirado uma estrutura, pode causar outros tipos de problema. Então, nada de abaixar demais, de pegar peso, né? Mas basicamente isso são os cuidados e usar as medicações. Né? Ok, doutora, qual é o conselho que você deixa para o pessoal que está nos assistindo para prevenir a catarata, né? E os cuidados que deve ter, não logicamente para prevenir mesmo, né? A catarata, porque a gente vai aí vivendo, vai usando, teve um probleminha ali, coloca um colírio e tal, lava, tem uma causa, tem um motivo que a gente deve se preocupar? A catarata senil da idade, a gente não tem como evitar, né? Eu digo para os pacientes que todos nós vamos ter, só não vai ter quem não envelhecer. Então, naturalmente, você vai desenvolver catarata. Mas, assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer, né, que é o máximo que a gente pode fazer, cuidar para evitar que isso aconteça de uma forma mais precoce. Como, por exemplo, você usar colírio, de qualquer forma, sem indicação médica, né? Cuidar da saúde geral, porque se você tem um problema como diabetes, por exemplo, você pode desenvolver a catarata mais precoce. Usar um óculos de proteção para raios ultravioletas, porque é outra causa que pode intensificar ou adiantar. Eu acho que esses cuidados são os cuidados que a gente pode, que está ao nosso alcance, né? O restante não está. Esse programa é voltado para o público feminino. E eu sei que tem muitas mulheres assistindo o programa e eu gostaria que você deixasse uma palavra de conforto, de acalento, para a mulher que está em casa, talvez depressiva, que foi traída, que está passando por algum problema, que está precisando de uma palavra de conforto. O que você diria para essa mulher? Eu acho que problemas, né, todos nós temos, todos os dias eu lido com isso, eu encontro pessoas com problemas muito difíceis e outros com problemas mais fáceis, mas que dá muita importância para o problema, mas eu acho que a gente tem que ter esperança, tem que ter fé, que dias melhores sempre virão, né? E a gente deve sempre olhar para frente e não lamentar o passado, né? Porque isso só faz o organismo da gente sentir e muitas coisas, muitos problemas de depressão, de doenças orgânicas, vêm exatamente disso. Então, você ter fé que o próximo dia vai ser melhor do que o dia anterior. Né, e lutar por isso, não desistir jamais. Nós estivemos falando aqui com a nossa doutora Tereza de Fátima, que foi bastante esclarecedora essa entrevista com ela. Eu espero que você tenha gostado.
E eu quero lembrar para você que G Barbosa é tudo para você e o Senac, de segunda a quinta, você pode usufruir de massagens, drenagens linfáticas, massagens modeladoras, vários tipos de massagem. Olha, o melhor, gratuitamente, você não paga nada por essas massagens. Você vai lá de segunda a quinta, das 14 horas às 17 e você recebe sua massagem lá sem gastar uns centavos. E o Maratá, o que você precisar para o São João, fazer lá seus bolos, doce, cuscuz, seu café, você procura os produtos Maratá, tá bom? Sai daí não, que o Papo de Mulher volta daqui a pouco com o nosso querido Armando Batalha Júnior, falando sobre o curso de oratória. Sai daí não, Papo de Mulher volta daqui a pouco. Vange Produções, estrutura completa, com preços competitivos, menores prazos e profissionalismo. Vange Produções, um show de imagens. Estou aqui para falar da bebida que conquistou o mundo. O café é o ouro do homem comum. E como ouro, ele traz o sentimento de luxo e nobreza. Vem celebrar conosco o melhor café que há. O Café Maratá. Café Maratá. O melhor café que há. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. No almoço ou no jantar, a melhor opção é aqui no Labareda Grill. Além de contar com verdadeiro churrasco gaúcho, você conta também com excelente buffet de comida japonesa e variados acompanhamentos. A promoção do mês você só paga R$ 29,90 todos os dias no almoço e no jantar, exceto o almoço do sábado e domingo. Telefone 3245-1525. Preencha, por favor. Assine, por favor. Autorize, por favor. Ajude a construir a sede própria do GAC. É só preencher, assinar e autorizar a contribuição mensal de R$ 1, R$ 2 ou mais na sua conta de energia e entregar no GAC, na Avenida Desembargador Mainá, 654, bairro Cirurgia. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estou aqui com Armando Batalha Júnior, advogado criminal, este homem do júri, não é isso? E ele vem falar sobre a profissão e vai falar daqui a pouco também sobre esse curso, né, de oratória, o primeiro curso de oratória, a arte de convencer. Deve ser muito bacana, ele vai falar daqui a pouco. Mas antes disso, eu vou perguntar para você essa curiosidade, por que esse interesse pela área criminal, ser criminalista, é apaixonado por júri? De onde surgiu esse interesse? Em primeiro lugar, Dina, satisfação em poder fazer parte do seu programa. Pessoas tão honradas aqui da sociedade. Você presta um grande serviço à sociedade sergipana com esse programa. Bom, acho que o primeiro interesse, aquela primeira paixão do estudante de Direito, né, na área criminal, normalmente porque lida com as paixões humanas. Em outras áreas, civil, direito de família, a gente não tem tanto elucidado a questão do passionalismo, os crimes passionais, tendo em vista que todas as pessoas são capazes ou criminosos em potenciais, porque lidam com paixões humanas. Isso. Então, verificando alguns júris, principalmente do sistema americano, é que nutrimos essa primeira paixão pela área criminal e aqui já estamos há quase 7 anos.
Teve algum júri assim aqui em Sergipe que você participou, que ficou marcado na sua vida assim, que aconteceu algo de extraordinário? Completamos o último júri, o nosso 33º júri. E um júri que nos marcou, dada a profundidade do caso, as pessoas que lá estavam envolvidas, foi um caso que foi retratado no programa Linha Direta. Me permito até não citar o nome, sim, pode falar. mas era de um senhor, um idoso, em que naquele momento estava acusado, junto com seu filho, de ter cometido um crime, que nós provamos que não houve participação dele, e que o promotor foi até o Rogério Ferreira, um exímio processualista na área criminal, e que ao final, no momento em que os jurados depositaram o seu voto na urna, foi assim um momento de êxtase, porque ficava primeiro o voto sim, o outro não, sim, terrível. não, até que o último foi positivo pela absolvição e que a família se estendeu até pelo tempo. Foram quase 48 horas aquele júri, terrível, extremamente extenuante, mas que ao final a verdade prevaleceu e o senhor Antônio foi absolvido. Esse foi o mais difícil, o mais marcante ou teve outro? Eu acho que todos têm a sua devida importância, né, a sua dificuldade, porque aquelas pessoas que naquele momento depositam a sua confiança, eles querem uma individualidade, né, eles querem que seja a melhor defesa possível. Mas posso dizer que foi o mais marcante pela extensão, né, e por se tratar também de um senhor. E aquilo que a gente sempre coloca nos júris, não se pode dar uma convicção que não se tem. Ou você tem uma convicção de que aquele seu cliente detém o direito, tem a inocência, que você pode passar com mais confiança, com mais credibilidade para aqueles jurados. Eu sei que você também é professor, né? Então, quando você está na sala de aula, você consegue identificar nos alunos aquele que já tem assim que a probabilidade de ser um criminalista já está implícito ou isso se desenvolve depois? Tem alguma característica que já vem implícita na pessoa que ela parte para aquele lado? Acho que a primeira característica é a emoção, né? É a forma com que ele defende as suas teses, tanto se não for na expressão corporal, na expressão ao falar, mas a sua defesa efusiva em relação à argumentação nas provas, já consegue vislumbrar que aquele profissional ali ele tem um futuro brilhante. Já dá para ter os primeiros passos em relação a esse caminho. Né? E eu estou vendo aqui que seu pai é político, então vamos partir para essa área também. Eu quero saber se você, né, tem pretensão, se você está lançando o seu nome ou não tem pretensão a cargo nenhum. Como é que está sua vida na política? Não, eu costumo falar que eu sou um político sem mandato. A gente tem que desenvolver a política, independente de ter mandato, nós não podemos esperar que sermos legitimados através da urna para fazer a defesa. Eu acho que quando a gente está numa audiência, quando a gente está no júri, nós estamos fazendo a defesa também da sociedade. Aquela pessoa que está com o seu direito vilipendiado, ela é uma fração daquela sociedade que também tem o seu direito desrespeitado. Mas no campo político-partidário ainda não tenho essa pretensão, vou ajudar de outra forma e deixar que Deus conduza o caminho. Se for da vontade dele que a gente possa contribuir no campo político, a gente vai sim abrir esse espaço, por que não? Mas já tem alguém aqui que você possa falar o nome que você está ajudando ou vai ajudar ou não pode estar na verdade, não tem pelo calendário eleitoral, a gente não pode tratar de apoio por conta que ainda não existe um registro propriamente dito. Então, ainda não. Então, tudo bem. Então, vamos ver aqui. Qual é a principal característica de um orador? A questão da oratória, primeiro faz mister retratar, e não só na parte do direito, aqui eu já vislumbro a sua capacidade de simpatia, de interlocução com as pessoas que você entrevista. Então o orador não é só aquele que se expressa bem, é aquele que através da expressão corporal, através do olhar. Nos filmes, é só nós lembrarmos, quando a gente está assistindo os filmes, nós temos as legendas, mas o que nos chama mais a atenção são as expressões corporais, são os olhares daquelas pessoas que lá estão.
Então a oratória ela tem suma importância para todas as áreas da vida, né? Para um vendedor que aqui se encontra, que quer vender um móvel, não só pelo móvel é bonito, mas pela simpatia com qual ele recepciona a pessoa, às vezes um sorriso que é tão barato e a gente economiza. É importante porque abre espaço, abre caminhos. Então a questão de você ler muito importante, não há como se conceber um bom orador, uma pessoa que trate com argumentação, se ela não gostar de ler. Então a gente sempre sugere que as pessoas procurem ler 2, 3 páginas por dia, assim como se alimentam, assim como vão tomar banho, coloque o hábito da leitura, porque é através da leitura que vai fazer com que você tenha uma rapidez de raciocínio, um tirocínio, que as palavras fluam de forma natural. Exatamente. Então essa somatória traduz-se como um bom orador. Qual foi o motivo que levou a arte de convencer? O principal motivo, Dina, sem sombra de dúvida, foi que nós constatamos que as faculdades, infelizmente, não preparam aqueles profissionais para a devida prática. Exatamente. Nós visualizamos professores que cobram insistentemente as matérias, que querem assim de forma mecânica dos seus alunos. Mas na hora que eles se visualizam numa sala de audiência, em que se deparam com situações que vão ter que lançar mão de argumentos, existe uma grande dificuldade. Para se ter uma ideia, o medo de falar em público hoje alcança o terceiro medo das pessoas em ordem. Nossa. Medo de uma doença, medo de falecer, entre outros medos. O medo de falar em público, as pessoas realmente congelam, as pessoas travam. E isso não que elas não tenham o conhecimento, mas às vezes a dificuldade de expor esse conhecimento público. Então, nasceu daí essa ideia, essa dificuldade das pessoas. A gente está passando um pouco do que pode minimizar. Obviamente que ninguém que vai fazer um curso vai sair de lá apto a falar em público, mas dá alguns parâmetros, fomenta essa vontade das pessoas estarem buscando e, obviamente, que a partir do momento que se sintam mais credenciados, vão arriscar mais, vão praticar mais. E com isso, o medo, ele não se perde o medo, mas o medo se controla. Muito bem. E aí, começando pela assessora, dele direto, você tem alguma coisa a acrescentar aí do curso? Armando, você pode citar a importância desse curso de oratória para os estudantes de direito e também para as outras áreas? O que ele pode acrescentar o estudante que estiver fazendo esse curso? Isso coloca patente que não só para o estudante de direito, mas para todos aqueles profissionais que lidam com a fala. Então, 100% das pessoas que trabalham, que têm contato com o público, é imprescindível esse curso de oratória, para que você tenha um contato mais intrínseco com aquele seu interlocutor, que você o convença que aquele seu produto vale a pena. Não é só apenas o produto, mas a forma como você coloca aquelas expressões. Então, de suma importância para todos os profissionais. Para todos os profissionais. E você, doutora, tem? Armando, eu vou tirar uma dúvida com você, é mais da área jurídica que eu tenho curiosidade de saber. No caso do médico, ele quando se forma, ele tem que passar por uma pós-graduação quando ele escolhe a especialidade que ele tem que exercer, No caso da sua área, o advogado, ele quando escolhe ir para a área criminal, para a área trabalhista e tal, ele tem que passar também, é obrigatório ele passar, ou ele pode exercer, independente de ter feito um curso desse preparatório? Doutora, excelente pergunta. Excelente pergunta. Na verdade, não existe nenhuma obrigatoriedade como existe no curso de medicina, A senhora frequentou, fez uma pós, a senhora tem, e lhe credenciou a hoje tratar sobre a questão da oftalmologia, No caso da advocacia, não. Mas, obviamente, que no meu caso eu fiz a pós-graduação, estou agora na metade do mestrado. A própria sociedade, se o advogado não se credenciar, não estudar, irá o excluir. Então, não existe a obrigatoriedade legal. Contudo, o que nós entendemos é que existe uma obrigatoriedade moral, no sentido de você bem servir, ter o que passar em relação a isso. Uma excelente pergunta da senhora. O advogado, ele não mente, o advogado convence. Então, um bom advogado é aquele que sabe convencer? Acho que no júri você lança a mão não só das leis que usamos, você lança a mão
de outras situações da sociedade, porque aquela pessoa que ali está sentada no banco dos réus é uma pessoa que adveio, que tem a sua criação influencia, a forma como ele se porta na sociedade. Então entra a questão literária, entra a questão poética, entra a questão histórica, entra até a situação psicográfica, né, em relação à questão espírita. Então o júri realmente lança a mão de outras teses. Então o que o advogado precisa estar lendo sobre tudo, até uma bula de remédio tem que estar lendo, porque em algum momento pode lançar mão. Em relação ao júri propriamente dito, é imprescindível. É imprescindível que você tenha esse tirocínio, que você mostre que aquele seu direito, não adianta só você mostrar que aquele seu cliente ele faz vazão àquele direito, mas você precisa, principalmente, Dina, porque no Tribunal do Júri são 7 pessoas comuns do povo, né? São pessoas que nós chamamos de jurados leigos, são pessoas que, em regra, não têm um conhecimento muito aprofundado sobre as questões jurídicas. Sim. Então não adianta o advogado lá, para convencer, lançar mão de várias palavras do chamado juridiquês. Então tem que ir mais pelo emocional, mais pelo emocional, traduzir, trocar em miúdos em algum momento, não apenas falar ali palavras de efeito, bonitas, que em alguns momentos não será entendida. Exatamente. Então essa é a situação de você convencer. O bom convincente, o advogado convincente, ele vai facilitar. Ele é um facilitador das suas ideias. Se você conseguir, junto, somado a isso, pôr emoção, então eu acho que a tese passa a ser vitoriosa. Olha só, eu estou vendo aqui que um dos temas abordados é como fazer amigos e influenciar pessoas. Foi nosso músico aqui que falou sobre isso. Quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre isso? Gostaria, sim. Saindo um pouco do direito para o curso, estava observando aqui que ele vai começar às 8 e termina às 17. Como é que ele está montado, assim? Vai ser só a palestra ou as pessoas também vão ter a oportunidade de chegar lá e já fazer alguma prática, alguma espécie de... Como é que você montou o curso? Nós procuramos fazer uma questão extremamente didática, né, e participativa, né? Esse tempo aí a gente vai estar passando sobre a questão da oratória, a oratória no direito, a oratória em todas as profissões, como você bem colocou, a questão oriundo de um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nós tivemos contato há mais ou menos 10 anos com esse livro, que é do Dale Carnegie, uma pessoa, um grande expoente da arte de comunicação, que ele trata algumas situações, como você se relacionar com as pessoas, como você manter uma amizade profunda, como você chamar a atenção em relação àquela sua tese que você está colocando. Então nós também trazemos o público para participar, para expor alguma coisa lá, fazer uma leitura e a gente chamar a atenção do que aquilo que está correto, aquilo que não está, ou seja, tornar assim um dia extremamente interativo. Essa coisa de influenciar pessoas, que hoje está na moda, né? Que hoje o líder, né, antigamente a gente tinha o líder como aquele cara que mandava, não é isso? Então faça isso, faça aquilo, eu mando, eu peço e você faz, né? E hoje não, hoje o líder é aquele que tem capacidade de influenciar pessoas. Como é que você vê isso? Existe a questão do argumento de autoridade. É muito fácil você influenciar, entre aspas, quando você tem uma autoridade, uma influência sobre aquela pessoa, uma influência hierárquica. Mas eu acho que a grande demonstração de convencimento é quando você não conhece a pessoa, você nunca a viu e a partir daquele primeiro diálogo você começa a ter uma ingerência, uma influência e isso as pessoas pensam que é muito dificultoso. E, na verdade não é. Às vezes é aquela expressão que nós utilizamos muito. É muito mais jeito do que força. É verdade. É muito mais jeito do que força. Não é aquela questão que Jesus já colocava há muito tempo. A capacidade de você se colocar, faça ao outro estritamente aquilo que você queria que fizesse consigo próprio. Exatamente. Então, uma noção singular que as pessoas deixaram de colocar em prática, infelizmente, e aí querem colocar através da arrogância, querem colocar através da prepotência, quando na verdade se você tiver uma influência hierárquica, naquele momento pode até dar certo. Mas quando você perdê-la, fatalmente também perderá esse convencimento forçado. Então a gente passa justamente essa situação. Que quem tem esse poder de influenciar sempre tem seguidores, né? Sempre por onde anda tem os seguidores. E você,
Voz maravilhosa, o que é que você tem a perguntar? Então, doutor, é o seguinte, eu além de cantora, eu também sou professora, certo? Embora atualmente não estou em sala de aula, né? Estou trabalhando na Secretaria de Estado da Educação. Agora, quanto a gente, eu sempre tenho essa dificuldade e que a gente vê em vários artistas, quem trabalha com arte, né, geralmente tem dificuldade em, vamos dizer, vender o seu produto, né? Sempre, apesar de ser, pode ser bom, mas a gente sempre diz uns aos outros, né? Ah, mas a gente não tem esse talento para vender a nossa arte, né? E sempre a gente recorre a outra pessoa para mostrar o show, oferecer, né? A gente acha que quando a gente diz, olha, tipo assim, eu sou um bom produto, né? A gente acha que está meio se achando, né? Como se diz hoje. Como fazer essa relação do artista com a coisa tão prática que é a venda do seu produto? Bom, em primeiro lugar, é a questão da vocação. Eu, antes aqui de começar o programa, eu estava conversando com você e me chamou a atenção um título de um CD que ela tem, o Albatroz. E, assim, no seu caso, se torna muito fácil, porque além da sua aparência ser muito boa, o seu conteúdo artístico é muito bom. Então, acima de tudo, a questão da vocação, né? Primeiro fazer uma autoanálise em relação a essa vocação, porque não adianta tão somente você adquirir inúmeras técnicas de oratória, inúmeros livros, e também se você não tiver uma vocação para tal desiderato, para passar essa informação. Então, primeiro fazer essa análise de vocação e buscar essa prática. A atuação no tribunal do júri, como é que vai acontecer isso lá durante o curso? A atuação no tribunal do júri, nós vamos mostrar lá, primeiro, alguns alunos lá que porventura não tiveram ainda um contato com o júri, ainda não puderam assistir, mostrar como é essa formatação do júri, qual a especificidade em relação ao júri, o que o diferencia em relação a outras searas do mundo jurídico e, mormente, naquele momento, expressar a importância da oratória no tribunal do júri. Por que o júri? Porque no júri a técnica argumentativa ela é aflorada, né? Em outras searas do direito você pode não somente escrever, hoje com o mundo virtual você faz o protocolo virtual e você na maioria das vezes não tem nem contato com o juiz, não tem contato com as partes, não tem contato com a promotoria. No júri não. Ainda estamos nos moldes antigos, graças nos moldes a Deus ainda, por isso. Graças a Deus por isso, ainda conservamos os moldes ainda da nossa anterior Constituição, que sempre manteve o Tribunal do Júri intacto e hoje ainda é cláusula pétrea. Então vamos mostrar que a argumentação no júri ela é florada e é por isso que guarda uma vinculação muito estreita entre a arte da comunicação, a oratória e o Tribunal do Júri. Não há o que se pensar um profissional que pense e no futuro trabalhar, militar no Tribunal do Júri, se não for um profissional que tenha credenciamento com as palavras, que tenha um contato intrínseco com o estudo das letras e matérias afins, conforme nós conversamos anteriormente, não só o direito, mas matérias literárias, matérias de música, inclusive um júri também que me chamou a atenção, com a competente promotora Cláudia Daniela Franco, e ela, num júri, esse júri, no caso, eles que venceram, que foi similar. Sim, não, só que ao final foi pró-condenação. Ela, ao final, lançou mão de uma música. Então, Célia, depois vou até lhe apresentar. Disse, doutora, a senhora como promotora, como cantora, é uma excelente promotora. Mas fez lá uma música, acho que foi Aquarela do Brasil, e que foi, naquele momento, foi interessante, os jurados se comoveram e foi importante para a tese dela. Olha só, que maravilha. Me diz que a gente está aí na mídia, né? Tudo que acontece no mundo, né? A gente está vendo a todos os instantes aí um crime bárbaro que aconteceu aí envolvendo uma criança, né? E sua madrasta, o pai e tal, que foi o menino Bernardo. O que você tem a falar, sua opinião sobre esse caso? A minha opinião em relação ao caso, eu acompanhei, procurei ler muito sobre isso, em relação, logo nos primeiros momentos, a Folha de São Paulo ela sempre retratava muito bem, com profundidade esse caso.
Eu, naquele primeiro momento, até havia comentado com a Carol que quando eu captei uma entrevista do pai do Bernardo, em que o menino naquele momento estava desaparecido, ele falou o seguinte: o guri, isso e aquilo, estava brincando, o guri, o menino. Momento nenhum ele falava meu filho. Momento nenhum ele expressava uma paixão, uma dor, uma comoção, que era o seu filho, né? Então, naquele momento ali, né, dado algum tipo de perspicácia, eu disse: olha, tem alguma coisa estranha. Ele retratando ao filho da forma que ele estava extremamente frio. Então, ali o que se percebe é que, em conversa com outros profissionais também, o que se percebe é aquele típico problema familiar, né, a madrasta com ciúme, e que o pai, infelizmente, se apequena e deixa dar vazão ao ciúme da mãe e consente com a situação dessa. É a primeira análise, obviamente, que ele terá direito à defesa, terá direito a toda uma instrução, mas naquele momento, inclusive logo depois, a delegada proferiu uma entrevista visualizando isso, que notava a tamanha frieza quando se retratava. E o que a gente costuma falar em relação à questão dos criminosos, aquela pessoa, existe um livro famoso, A Psicologia dos Tribunais, que menciona que quando aquela pessoa é inocente, aquele acusado inocente, ele derrama todo a sua dor, derrama toda a sua discórdia com aquela acusação que é infundada. Então, quando você visualiza uma pessoa que está sendo acusado e que não demonstra tamanha passionalismo para defender, demonstra uma frieza, que foi esse caso, quando ele se retratou ao filho, ele se mencionou ao filho, já percebe ali que existe algo de estranho. E o que eu fico observando é assim, a pessoa que faz esse tipo, né, comete esse tipo de crime, até no caso dele mesmo, essa frieza, analisando, não friamente como um advogado criminalista, mas como pessoa. Você acha que está faltando o quê nas pessoas? Porque esse não é o primeiro caso, né? Principalmente envolvendo crianças. Né? Está faltando amor no coração desse povo ou eles estão assim abertamente dizendo a justiça não é nada? Porque eu acho que as pessoas perderam medo, né? Perderam medo, respeito, não só o medo, como o respeito pela justiça. Porque hoje tira a vida de outra pessoa de graça. Verdade. Quer dizer, você não me pagou, eu tiro sua vida. Você me fez raiva, eu tiro sua vida. E de repente as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Então vem aí, como o caso daquela moça que matou os pais, né? Que o nome dela fugiu agora à memória, Suzane, sim. Então, aí acontece, aí daqui a pouco a moça está em liberdade. Então é aquela coisa assim, o que importa é que eu resolvi o problema. Mesmo que eu vá preso hoje, amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos eu saio. Será que é isso que passa pela cabeça das pessoas? Infelizmente, essa banalização do mal tem muito a ver com isso que você muito bem pontuou, Dina. Essa banalização, essa descrença, nós voltamos àquilo que a sociedade tinha antes de se formar o direito, a lei, que é a autotutela. As pessoas hoje, por não acreditar que o Estado vá cumprir a sua função repressiva de dar a devida pena àquela pessoa que cumpra, ou mesmo que vai dar a devida pena, contudo, num lapso temporal muito tempo. Haja vista que aquela pessoa que cometeu o crime naquele momento será outra no momento que sofreu uma condenação, sabe-se lá quando. Então, talvez essa descrença faz com que as pessoas busquem a sua própria justiça com as próprias mãos. Acompanhamos, além desses casos tristes que você relatou, nós temos hoje acompanhando muitas cenas de barbaridade. Pessoas pegaram aquela jovem lá em São Paulo, sim, um simples comentário que fizeram num blog já foi suficiente para sentenciar e condená-la à morte. Exato. Quando foi visualizar, aquela moça, ela estava oferecendo uma banana para uma criança, estava na verdade praticando um bem, e ela foi naquele momento ultrajada, foi morta com requintes de crueldade. Então as pessoas hoje, e o pior é a leniência com que nós estamos visualizando, nos deparamos com essa situação. Hoje é noticiado, fica uma semana, depois não é mais retratado. Isso é muito prejudicial à nossa sociedade. Eu estou vendo aqui Armando Batalha Júnior, presidente do Instituto de Ciências Criminais de Sergipe, ex-diretor da Insetur,
ex-procurador legislativo do Parlamento de São Cristóvão, advogado criminal com especialidade no Tribunal do Júri, especialista em oratória. Não é isso? Então, eu queria que você fizesse o convite aí às pessoas para participarem desse curso de oratória. Eu poderia fazer uma pergunta antes de finalizar? Sim, fica à vontade. Sobre o que vocês estavam conversando agora, eu li recentemente a respeito de pessoas que praticam esse tipo de crime e elas são muito enquadradas num perfil de sociopatas, vamos dizer assim. Dentro da psicologia, dentro da matéria que eu li, fala que não existe uma recuperação desse tipo de pessoa. Pessoa sociopata, não existe uma forma de tratar isso. Então, eu não sei se dentro da área jurídica, se isso já foi visto e como é que isso é tratado. Excelente pergunta. Há muito tempo, o Cesare Lombroso, ele lançou uma tese de que algumas pessoas já nasciam com um perfil de criminoso. Eles fizeram vários estudos do perfil do crânio, profundidade, tipo do rosto, e assim, chegou num critério que era pouco usual, em que algumas pessoas, normalmente pessoas negras, pessoas tatuadas, algum perfil, eles teriam um credenciamento já pré-acertado para cometer crimes. Com a evolução da sociedade, com a evolução da psicologia, visualizou-se que existe sim algumas pessoas que têm uma tendência, mas que outras que não usualmente se encaixam nesse perfil também podem cometer alguns crimes. Aí, como você mencionou, a questão do sociopata. Esse tipo de sociopata, eles não têm um perfil de ter passionalismo no seu crime. Cometem um crime e corriqueiramente não venham a se arrepender. Mas hoje a psicologia, a área médica, ela mostra que sim, com devido tratamento, não só jogando nas prisões, aí é que o Estado falha, porque existe um princípio da individualização da pena que não é bem colocado. Para esse tipo de crime, não é apenas a prisão que surtiria efeito, mas sim o acompanhamento psiquiatra, com a questão hormonal. Às vezes a questão hormonal, ela credencia que a pessoa cometa algum tipo de crime, como existe a mãe que acaba de ter um filho e munida da questão hormonal, ela acaba cometendo crime com o seu próprio rebento. Então, existe sim esses perfis, mas são os perfis que hoje são passivelmente tratados. Alguém tem mais alguma pergunta? Dentro da área do direito penal, esse último caso, um caso mais recente aqui do Estado, do menino Ítalo Bruno, esse caso pode ser considerado legal nos aspectos do direito? Olha, Carol, o que aconteceu nesse fatídico caso, infelizmente, é o que acontece no nosso país. Um tratamento diferenciado para uma pessoa da sociedade diferente. Esse caso do menino Ítalo Bruno, não sei por que razão, o delegado agiu de forma incorreta com os ditames legais. Até pelo tipo de crime, a pena em abstrato que superaria os 4 anos, a tendência naquele momento, se fosse com outra pessoa de uma classe mais baixa, ela estaria presa no momento. A verdade é essa. Então, sem uma explicação lógica, argumentativa, criou-se um outro tipo de processo penal no nosso Estado. Isso é muito perigoso, porque é isso justamente que gera uma descrença na sociedade, né? A pessoa se vê, poxa, se fosse eu que estivesse ali, será que eu teria esse tratamento? Nosso presidente Carlos Augusto, ele foi muito pontual no Jornal Nacional, quando ele disse que esse procedimento foi incorreto e juridicamente o correto era manter o auto de prisão em flagrante e depois o juiz iria se pronunciar, mas não a essa liberação da forma que foi feita. Não sei por que razão, não entrarei nesse mérito, mas juridicamente foi de forma equivocada a conduta do delegado de polícia. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que, com certeza, se alguém, espero não precisar, mas, né, se tem alguém assistindo o programa e que se interesse e queira contratá-lo como advogado, onde é que deve lhe procurar? Bom, nós trabalhamos na Barão de Maruim, 733. Estamos à disposição para dirimir qualquer dúvida. O telefone é esse mesmo que está aqui? É 9644-5500. É o meu pessoal. Porque aqui tem outro. Esse é da empresa que nos contratou. Da empresa? Isso. Ok. Então, faça um convite para as pessoas a irem lá participar do curso de oratória. E você que está nos assistindo,
quiser um pouco de beber do nosso conhecimento em relação à oratória, à arte de convencimento, será lá no Hotel Del Canto, às 8 horas, próximo sábado, dia 31. E aqui também eu quero deixar uma observação, que nós aderimos à campanha da Garota Marina, que hoje fiquei feliz que já chegou em 1.900.000. E quem fizer o depósito no valor simbólico de R$50 para a Marina, através da conta que está sendo divulgada amplamente nas redes sociais, só passar o e-mail para o armandobatalhaj@hotmail.com e terá direito a participar do curso de oratória lá com a gente. O programa é voltado para o público feminino, uma palavra de conforto e de acalento para a mulher que está nos assistindo. Bom, excelente saber que é do público feminino. Você, mulher, que faz os nossos dias serem mais belos, mais bonitos, que Deus possa guardá-la, protegê-la. E lembrando as palavras da doutora Tereza, os dias ruins são bons também para que os dias bons sobressaiam. Que Deus fique no coração de cada um de você, mulher, momente a sua importância na vida do homem. Que o Senac está lá de segunda a quinta, disponibilizando de diversos tipos de massagem totalmente gratuito para você. Drenagem linfática, modeladora, o que você precisar. Vai lá no Senac das 14 horas até as 17, que você vai escolher quais são as massagens que você quer utilizar. Lembrando que G Barbosa é tudo para você e Maratá. Tudo que você precisa para o São João, você encontra nos produtos Maratá. E não sai daí não, que daqui a pouco voltaremos com a dica maravilhosa sobre a tendência do veludo agora na decoração de sua casa. Vangi Produções, estrutura completa, com preços competitivos, menores prazos e profissionalismo. Vangi Produções, um show de imagens. Estou aqui para falar da bebida que conquistou o mundo. O café é o ouro do homem comum. E como ouro, ele traz o sentimento de luxo e nobreza. Vem celebrar conosco o melhor café que há. O Café Maratá. Café Maratá. O melhor café que há. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. No almoço ou no jantar, a melhor opção é aqui no Labareda Grill. Além de contar com um verdadeiro churrasco gaúcho, você conta também com excelente buffet de comida japonesa e variados acompanhamentos. A promoção do mês você só paga R$ 29,90 todos os dias no almoço e no jantar, exceto o almoço do sábado e domingo. Telefone 3245-1525. Prancha, por favor. Assim, por favor. Autorize, por favor. Ajude a construir a sede própria do GAC. É só preencher, assinar e autorizar a contribuição mensal de R$ 1, R$ 2 ou mais na sua conta de energia e entregar no GAC, na Avenida Desembargador Mainá, 654, bairro Cirurgia. O Papo de Mulher está de volta. E eu estou aqui com a arquiteta de interiores, Júlia Suane. Ela vai falar para nós sobre o que está em alta na decoração. E eu soube que é o veludo, que está com tudo, vem bombando aí.
E o que é que Júlia tem para falar para nós sobre o veludo? Fale um pouquinho, Júlia, para nós. Bem, o veludo é um tecido muito comum, né? É um tecido natural ou sintético que tem essa texturazinha com pelinhos cerrados, né? E que é uma textura macia. É um tecido muito conhecido desde a Idade Média e era muito usado pelas pessoas de mais status, né, da sociedade. Verdade. Nas roupas, nos casacos, tudo que tinha muito luxo, era um tecido muito usado na Idade Média, na Europa. No século XXI ele deu uma repaginada, né? Tem um novo material, novas fibras, ele pode ser feito de qualquer fibra, né? Então, como antigamente era de seda e tudo, era muito mais caro. Com essa repaginada, veio uma fibra chamada acetato de rayon, Olha. que dá uma barateada no custo do veludo. Então ficou muito mais comum usar o veludo, tanto em roupas como no dia a dia e também na decoração, né? Mas entrou na decoração agora? O veludo ele entrou, desde o século XX ele tem entrado na decoração, né? E aí ele começou a vestir sofás, poltronas, chaises, cortinas e vários outros lugares, vários outros objetos, de decoração, né? É um tecido brilhoso, então você tem que ter um cuidado na hora da escolha do que vai misturar. E é um tecido muito sofisticado, ele é sinônimo de elegância, né? E ele cai bem com o quê? Um sofá, para colocar um sofá desse em uma sala, qual é o cuidado que o dono da casa deve ter? A minha sugestão é, você não vai vestir a casa do chão até o teto de veludo. Vai ficar muito extravagante, vai ficar muito brilhoso. A ideia que eu dou é você misturar com outros tecidos, outros materiais, com madeira e outros tecidos para dar uma quebrada nesse brilho. Eu aqui, todo mundo sabe, né, que eu gravo o programa aqui no Mistão, que inclusive estou aqui com a filha da dona, e eu vi muitas peças lindas de veludo, inclusive as mesas. Então, o ideal seria ter o sofá de veludo e também a mesa com o mesmo detalhe, a mesma cor, combina assim ou não tem nada a ver? Eu sugiro dar uma descombinada para tornar o ambiente mais moderno, porque essa é a ideia do veludo, né? É que seja um ambiente moderno com um toque retrô chique. Então você vai dar uma descombinada para deixar uma coisa mais arrojada, moderna, e o veludo vai fazer parte só do toque final. Certo, como essa sala que está composta aqui, está o ideal? Exatamente. A gente tem um tecido com um tom de azul, né? Um azul meio puxado para tons de lilás, né? Misturamos o sofá com tons de amarelo, com tecidos, né? Diferente, né? Com tecidos mais opacos, sem brilho, né? Colocamos uma mesa de centro Linda, de espelho, né? Que é muito comumente usado hoje em dia, né? Tapetes, misturamos com um pouco de amarelo, demos um pouco de cor ao ambiente. Olha só. E quais são as outras peças que você tem para mostrar, Ju? Então, é tão legal falar disso, porque assim, tem tanto tipo de objeto diferente na decoração, né? Aqui eu tenho, por exemplo, poltronas, eu tenho chaises, né? Que são os divãs, as chaises longues, né? Tenho cadeiras de jantar, que são muito lindas também. E se você estivesse organizando o seu apartamento agora? Seria esse aqui, ó. Esse sofá seria o ideal para você levar? Facilmente, sonho de consumo. Chique, né? Maravilhoso. Eu acho ele maravilhoso, não só pelo quesito veludo, como também pelo quesito capitonê, que ele tem o capitonê, né? Verdade. Que dá um toque retrô. Só que o que eu acho mais interessante desse sofá é que além de ele ter linhas retas e modernas, o capitonê não veio no encosto, ele veio embaixo, então eu acho ele bem irreverente. É verdade, bacana. Então, veja só, a gente vai mostrar nessas peças maravilhosas, inclusive uma mesa que eu vi, que eu, por favor, mostre, né? Uma mesa, se eu não me engano, é lilás, que tem um encosto lilás de veludo.
é linda mesmo. Será que eu tive bom gosto, Júlia? O que é que você acha dessa mesa? É linda, porque na verdade atrás, no fundo da cadeira tem um detalhe com os cristais, né? E é um detalhe com o tecido, ele é trabalhado. Então, realmente, aquela especialzinha, né? Olha só, que maravilha. Então, Júlia, a gente vai mostrar algumas coisas aqui para o pessoal. Você indicou e eu quero que você deixe uma palavra de conforto para a mulher que está em casa, apaixonada, querendo levantar o astral, talvez até esteja desanimada com a casa, né? E tem oportunidade até de trocar os móveis. O que é que você deixa para essa mulher? Para levantar o astral, eu como arquiteta, a sugestão que eu dou é sempre bom repaginar, é sempre bom renovar. Quando você renova a casa, você renova a energia, você renova seu ambiente. Então, minha sugestão para a mulher é se recrie todos os dias. Aí não precisa comprar tudo, né, Júlia? Simplesmente um sofá desse já faz a diferença, né, na sala. A coisa é você sempre colocar algo diferente, fazer algo, não falo só de decoração, mas falo de vida. Para a mulher, sempre fazer algo diferente, sempre estar se recriando. Olha que bom, obrigada, Júlia, por essa entrevista. Vocês fiquem aí com a imagem de cada peça maravilhosa que a gente vai mostrar, que você encontra aqui no Mistão. E não sai daí não, que a gente volta daqui a pouco, fechando o programa com a nossa querida Célia Gil, com a voz brilhante que você pode contratar para seu evento. Sai daí não, que o Papo de Mulher volta daqui a pouco. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what, we go out, hey, let me get a lighter, that's how please. it's supposed to be, cause you know I'm high as fuck and I forgot one, keep that in there. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on and roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the day, I'm with your bitch smoking grade so A. What, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. So what, we go out. Vangi Produções. Estrutura completa, com preços competitivos, menores prazos e profissionalismo. Vangi Produções, um show de imagens. Estou aqui para falar da bebida que conquistou o mundo. O café é o ouro do homem comum. E como ouro, ele traz o sentimento de luxo e nobreza. Vem celebrar conosco o melhor café que há. O Café Maratá. Café Maratá. O melhor café que há. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. No almoço ou no jantar, a melhor opção é aqui no Labareda Grill. Além de contar com um verdadeiro churrasco gaúcho, você conta também com excelente buffet de comida japonesa e variados acompanhamentos. A promoção do mês você só paga R$ 29,90 todos os dias no almoço e no jantar, exceto o almoço do sábado e domingo. Telefone 3245-1525. Prancha, por favor. Assim, por favor. Autorize, por favor. Ajude a construir a sede própria do GAC. É só preencher,
assinar e autorizar a contribuição mensal de R$1, R$2 ou mais na sua conta de energia e entregar no GAC, na Avenida Desembargador Mainá, 654, bairro Cirurgia. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout et s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier les temps des malentendus, les temps perdus à savoir comment. Oublier ces airs qui tout et parfois à coup de pourquoi, les cœurs de bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com Célia Gil, nossa cantora sergipana. Né, Célia, você tem 17 anos de carreira artística e já lançou 2 CDs. Me fala um pouco desses CDs. Bem, em primeiro lugar, quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com você, com todos vocês, né? E, assim, a minha carreira, quer dizer, a carreira de qualquer cantor, eu acho que começa pequenininho, né? Desde pequeno, que você vai se revelando nas festas de escola e tudo mais. Eu considero de 17 anos para cá, porque foi quando eu lancei meu primeiro CD, o CD Albatroz, que naquela época o meu nome era chamado Gilcélia Vaz, que na verdade meu nome é Gilcélia, né? Depois, com o tempo, a gente viu, assim, até uma forma de facilitar as pessoas gravarem, então a gente trocou, né? O nome ficou Célia Gil, porque ficava até mais fácil de as pessoas gravarem esse nome. Então eu lancei o meu primeiro CD, que foi o Albatroz, há 17 anos mais ou menos, e de lá para cá é que a gente vem nessa caminhada artística. E o outro CD, Ontem e Amanhã? Ontem e Amanhã, então. Ontem e Amanhã foi um CD que a gente fez, foi em 2001, foi 2001, né? Eu fiz uma releitura de algumas músicas e também prevendo lançar outras coisas novas no mercado, né? É um CD, infelizmente eu estou sem nenhum aqui agora, mas é um CD que é composto de músicas de compositores sergipanos, baianos, gente amiga minha lá do sul da Bahia, de Itabuna e de Ilhéus. E eu fiz também uma interpretação da música Meu Erro, de Herbert Viana, uma interpretação mais romântica desse rock, né? Então a gente fez esse CD. E eu estou vendo aqui que você também já cantou fora do Brasil, né? Pois foi na Holanda que você teve. Como foi esse trabalho lá? Então, eu quero apresentar também Plínio, né? O meu músico, meu produtor musical e maestro, que ele é meu filho, né? E ele é quem, assim, me dá todas as dicas, né? Foi tão bom descobrir isso, né? Você descobrir isso no filho, né? Que eu já cantava com outras pessoas. Depois, quando ele começou o interesse pela música, por tocar alguma coisa... Me acompanha em tudo, né? Então, nós tivemos um convite até. Eu tinha mandado um CD para uma produtora lá em Amsterdã, e ela convidou para, se a gente quisesse ir, ela poderia fazer, né, esse contato com as pessoas lá, essa apresentação, né? E fomos eu e Plínio, né? Na época foi em 99, né? E a gente lá, ela apresentou a gente a uma cantora de Moçambique, que já morava lá em Amsterdã há muito tempo, a Marizé. E Marizé foi quem, assim, pode dizer que abriu as portas. A gente passou 2 meses por lá e nesses 2 meses foi muito bom, porque a gente conheceu muita coisa boa da música também. E a gente fez essas apresentações através de Marizé, e apresentando a gente nos cafés onde ela cantava, e a gente cantava também. Houve também um convite para participar de um carnaval holandês, vocês imaginem, né? Como será um carnaval holandês, na cidade, em Roterdã. E tem um grande maestro lá chamado Jan Dumé, que foi quem nos apresentou, nos convidou, inclusive ele já tocou muito com Hermeto Pascoal, com grandes nomes
aqui do Brasil. Então foi muito gratificante e foi um aprendizado, né? Aprendizado. Doutora, você já conhecia a nossa cantora sergipana Célia Gil? Eu não conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido falar o nome dela, sim. Mas tive o prazer de conhecer agora, pessoalmente. Tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho uma curiosidade, né? Ela falou que a vida artística dela começou há 17 anos atrás, né? Mas como você tem essa vocação artística, provavelmente você já tinha esse dom, né? Há muito tempo. Então, você teve alguma dificuldade para iniciar a vida artística logo no início, a ponto de só começar a difundir seu trabalho há 17 anos atrás? Não, no meu caso foi porque realmente assim, eu segui um outro caminho. O primeiro caminho que foi, eu fui funcionária do Banco do Brasil, 20 anos, me casei, tive filho e cantar ficava só naquela coisa de hobby mesmo, um aniversáriozinho, uma canja aqui, uma canja ali. Depois foi quando eu resolvi deixar o banco, né, aderir ao PDV naquela época, e eu pensei, agora eu vou me dedicar à minha vida artística mesmo. Aí foi quando eu gravei o primeiro CD. Graças a Deus por isso, né? E você, Amanda, tem uma pergunta? Bom, em primeiro lugar, meus parabéns, privilégio conhecê-la pessoalmente. Obrigada. Já ouvi falar na música Albatroz, foi até o que me chamou a atenção. Sim. O seu nome, uma composição belíssima. É da senhora essa composição? Não, Albatroz é de um amigo meu lá da Bahia, o Caê, né, que ele compôs, foi o meu primeiro CD. Ele compôs várias músicas, né, foram umas 4 a 5 músicas, muito bom compositor. E a gente achou que Albatroz seria um nome muito forte, né, para esse primeiro CD, para esse primeiro voo, vamos dizer assim, né, nessa nova caminhada. Eu sou admiradora do pop rock nacional, né? Adoro o Herbert Viana. Sim. Então, quando você me falou que interpretou a música dele, Meu Erro, eu fiquei curiosa de lhe ver cantar, né? Pronto. Será que era possível você fazer uma palhinha para a gente ouvir um pouquinho de Meu Erro? Prazer. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas, que eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar a seu lado bastaria. Bela palhinha aí, né? Oh meu Deus, era tudo o que eu queria. Ótimo, olha, já estamos chegando ao final, vamos ficar aqui, vamos ter a oportunidade de vê-la cantando mais. Mas antes eu gostaria que você deixasse uma palavra de conforto e acalento para a mulher que está nos assistindo em casa. A gente que é artista, e principalmente a mulher que é muito sensível, né? A gente sente, não é, que hoje, né, nos dias de hoje, a mulher ela leva uma carga muito grande, né? Olha para essa câmera. Tanto para a vida, né? Porque ela é a dona de casa, ela é a profissional, não é? E ela, quando chega em casa, ela ainda tem o terceiro turno, como se diz, não é? Mas eu acho que muitas coisas gratificam isso. A gente conquistou muito espaço na sociedade e agora a gente tem que arcar com certas coisas que foram conquistadas por nós. Mas isso é muito gratificante, não é? Porque a gente vê os filhos realizados, a gente vê a gente profissionalmente realizada, é muito bom. E os dias difíceis a gente vai tentando administrar e sempre com muita esperança, não é, doutora? Para o futuro. Pronto, e antes de encerrar, antes de fechar, né, esse programa, eu quero chamar aqui a Paula para fazer o sorteio. Quem vai levar os produtos Maratás, né? Vamos. É verdade. Olha só com quem estamos brincando, né?
Mas, menino, o que tem que ser, será mesmo, né, menina? Jesus Cristo, armando batalha. Não é possível. Tem jeito uma coisa dessa? Olha pra mim. Ai, que maravilha. Ai, Jesus, quem é que não tem medo de recurso de armando batalha? É. Com certeza. Então, gente, o sorteio foi feito, né? Então, vamos aqui, vou encerrar o programa, né? A gente vai ficar com a música, né? Mas eu quero agradecer a presença de vocês aqui, a presença da assessora de comunicação do nosso criminalista Armando Batalha, a sua presença, muito obrigada, parabéns, né? Você está na profissão certa, né? No júri, o curso aí como orador aí, parabéns. E, doutora, muito obrigada. Você esclareceu muito bem, tenho certeza que as pessoas tiraram todas as dúvidas sobre a catarata. Espero que retornem aqui. E vocês também, muito obrigado. Obrigada a Foi um você. presente para nós, né? Ter obrigada. assim, essa voz linda aqui conosco. Obrigado a Vange Produções, com seu cinegrafista Wagner, né? Hoje eu não esqueci. Né? Walter Lopes, nosso produtor, e aqui ajudante Paula Fernanda. Né? Então fica meu forte abraço para vocês que dedicaram um tempo aí. Não esquecendo que G Barbosa é tudo para você. Senac, né? Você tem direito lá, você vai procurar o Senac toda a semana, exceto a sexta-feira, de 14 horas até as 17 horas, vários tipos de massagem. Você escolhe a massagem que você quer utilizar, a massagem de drenagem linfática, modeladora, Chantala, eu acho que é esse o nome, tem vários tipos de massagem. E os produtos Maratá que você conhece, né, que aqui nosso amigo vai saborear. E um abraço para vocês e até o próximo programa, se assim nosso Deus permitir. E agradecer também ao Mistão Móveis aqui, se vocês gostaram, né? Estou apaixonada por essas poltronas aqui. Lindo. Esse sofá lindo de veludo, que inclusive nossa arquiteta falou muito bem sobre isso aí. Então, forte abraço para vocês e até o próximo programa, se assim nosso Deus permitir. Malaika nakupenda malaika, malaika nakupenda malaika, nami nifayeje ki huana mwencio nashindwana malicina we ningekuoa malaika nashindwana malicina we ningekuoa malaika. Você assistiu o programa Papo de Mulher com Dina Bispo. Oferecimento Maratá. Experimente novos produtos Maratá.